Imagine um vasto deserto silencioso, onde o vento move a areia como se escondesse rastros de algo que ninguém deveria descobrir. Estamos em Nevada, nos Estados Unidos, a cerca de 200 quilômetros de Las Vegas. Ali, cercado por quilômetros de terra desabitada, está um dos lugares mais secretos do planeta, a Área 51. Seu nome oficial é Groom Lake, mas ninguém usa esse nome. Para muitos, ela é simplesmente o coração das teorias mais provocantes e misteriosas do século 20 e 21. Mas antes de mergulharmos nas lendas, precisamos entender de onde tudo começou. A história pública da Área 51 remonta aos anos 1950. Durante a Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos precisava desenvolver aeronaves de reconhecimento tão avançadas que pudessem espiar o território soviético sem serem detectadas. Assim nasceu a necessidade de um local totalmente isolado, onde projetos extremamente secretos pudessem nascer sem risco de espionagem. Foi então que selecionaram aquele trecho do deserto. Construções começaram a surgir discretamente. A base não constava em mapas públicos. Não havia estradas oficiais que levassem até lá. Os funcionários eram transportados em aviões sem marcações, com janelas escurecidas, conhecidos até hoje como Jane Flights. Mas foi nos anos 1960 que os rumores começaram a ganhar vida. Civis começaram a relatar estranhas luzes no céu durante a noite. Objetos que se moviam rápido demais para serem aviões comuns, com ângulos de virada impossíveis para aeronaves tradicionais. Na cultura popular, o termo UVN explodiu e, para muitos, a Área 51 se tornou o epicentro das investigações extraterrestres. Mas será que isso foi um efeito colateral? Ou algo proposital? A verdade é que naquela época eram testadas aeronaves como o U-2 e, posteriormente, o SR-71 Blackbird, um avião tão rápido que ainda hoje detém recordes de velocidade. Ele voava tão alto e tão veloz que pilotos comerciais e observadores do solo não conseguiam identificá-lo. E assim nasceu o imaginário de naves alienígenas. No entanto, a história ganha outra camada quando surgem relatos não oficiais de pessoas que afirmam ter trabalhado lá dentro. Enquanto isso, o governo americano insistia, oficialmente, que a Área 51 nem sequer existia. Por décadas, qualquer referência a ela era negada. Só em 2013, após pressão jurídica e liberação de documentos da CIA, os Estados Unidos reconheceram publicamente sua existência. Mas note algo estranho. Se fosse apenas uma base convencional, por que tamanha insistência em negar sua presença? Há curiosidades impressionantes. A região ao redor é monitorada com sensores subterrâneos, câmeras térmicas e radares. Guardas não uniformizados patrulham os limites em veículos brancos. Eles não se identificam, não conversam, não fazem contato visual. Civis que tentaram avançar além dos limites foram detidos instantaneamente. Tudo isso alimenta a pergunta: o que há lá dentro que não pode ser visto? Alguns acreditam que a Área 51 não guarda corpos extraterrestres, mas tecnologias secretas ainda décadas à frente do que conhecemos publicamente. Talvez drones invisíveis ao radar, sistemas de camuflagem ótica, aeronaves hipersônicas, aeronaves que o público só conhecerá daqui a 40 anos, quando já forem obsoletas para o padrão militar. Outros se dizem convencidos de que uma das maiores operações de desinformação da história está em andamento: alimentar o mito alienígena para encobrir tecnologia humana. Mas existe também o outro lado. Relatos de funcionários afirmam que cientistas lutam para compreender tecnologias que não teria sido possível desenvolver na Terra. Há quem diga que a tecnologia de fibra ótica, visão noturna e até certos materiais compostos tiveram origem nesse tipo de engenharia reversa. Claro, tudo isso permanece no campo especulativo, mas para uma boa investigação, devemos seguir pistas. Uma delas está no misterioso incidente de Roswell. Em 1947, o exército inicialmente divulgou que havia recuperado um disco voador. Horas depois, a nota oficial foi mudada para um balão meteorológico. Mudança rápida demais, abrupta demais. Muitos acreditam que o que caiu em Roswell foi levado direto para a Área 51. A história fica ainda mais interessante quando descobrimos que pilotos de teste da base eram frequentemente instruídos a jamais admitirem terem visto luzes estranhas no céu, mesmo quando testemunhavam testes reais de aeronaves experimentais. Hoje, a Área 51 continua crescendo. Imagens de satélite mostram novas construções, hangares ampliados, mais pistas, mais estrutura. O acesso aéreo é restrito,
Até aviões civis são obrigados a desviar. Há quem diga que os verdadeiros experimentos não acontecem mais na Área 51 principal, mas em bases subterrâneas interligadas, túneis, laboratórios ocultos, instalações longe de qualquer olhar público. Alguns pesquisadores argumentam que a obsessão popular com alienígenas talvez seja o maior acobertamento da história, um escudo narrativo para esconder avanços militares e tecnológicos que transformariam o equilíbrio global de poder. Mas no fim, qual é a verdade? Talvez a Área 51 seja apenas um laboratório militar secreto, como tantos outros. Talvez seja uma janela para algo além da compreensão humana. Ou talvez seja ambos ao mesmo tempo. O fato é que ela permanece viva no imaginário humano, porque representa o desconhecido, representa o limite entre o que sabemos e o que suspeitamos. E talvez seja por isso que a Área 51 continua sendo um dos maiores mistérios da Terra, algo que provoca nossa curiosidade ancestral, nossa vontade de explorar, de compreender, de buscar respostas no céu e no silêncio do deserto. Enquanto não temos certeza, o fascínio continua. Obrigado por assistir e até a próxima.